Bom dia, pessoal do nono ano. Eu sou seu professor Milton e estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, eu pedi para que vocês lessem o texto da página 171, cujo título é Aproveite para mudar o canal, tá? Vamos reler, tá? Vocês vão ler novamente. Eu vou reler também aqui junto com vocês. Vamos realizar a releitura, que é sempre bom para fixação e para interpretação. Muitas vezes a gente lê uma coisa e só entende de verdade quando lê ela pela segunda, por uma terceira vez, tá bem? Então, vamos lá. Aproveite para mudar o canal. Durante muitos anos, no século passado, a frase era mais repetida lá em casa. Aproveite que está de pé e aumente o som. Ninguém se arriscava a se levantar, nem para beber água, nem para ir ao banheiro. Ninguém sempre dava para aguentar mais um pouquinho. Ver se alguém desistia primeiro, e em vez de ouvi-la, falar a frase, ou uma de suas variações. Aproveite que está de pé e melhore o contraste. Quem está chegando agora não pode imaginar que era um mundo sem controle remoto. Um aparelho de televisão tinha no mínimo 6 botões. O primeiro era para ligar e desligar, e aumentar e diminuir o som. E era botão mesmo. E não era uma tecla de apertar ou soltar. Um botão que se virava para a direita e ao ouvir-se o clique, sabia-se que a TV estava ligada. Para desligá-la, fazia-se o caminho contrário. Ligar a TV não significava que se passava imediatamente a assistir um programa. Tinha que esperar o aparelho pegar no tranco ou esquentar o tubo. Aí sim aparecia a imagem. O que ainda não significava um programa no ar. Quem reclamava dos intervalos das emissoras de TV a cabo de hoje não faz ideia do que era o intervalo comercial na televisão a certa altura do século passado. Às vezes, entre dois programas de meia hora, aturavam-se 40 minutos de anúncios. Lembro-me especialmente do teatro de comédias da Imperatriz das Sedas. Atração de sábado à noite na TV Tupi. O patrocinador, como o próprio nome indica, era uma loja de tecidos. O programa apresentava comédias teatrais em 3 atos. Entre um ato e o outro exibiam-se anúncios que demoravam o tempo exato para a mudança de cenário e trocas de figurino. Quando essas mudanças eram complexas, dava tempo de o espectador conhecer toda a linha de tecidos da loja, pelo menos 2 vezes. Era comum a gente se distrair e até se esquecer de que a peça estava em cartaz. Você, acostumado com a era moderna da televisão, deve estar se perguntando, mas por que não mudavam de canal no intervalo? É aí que entra aquela frase do início desse texto. Alguém tinha que se levantar para o resto da casa, explodir em coro das suas poltronas. Aproveite que está de pé e muda de canal. Mas ninguém entregava os pontos. Até porque mudar de canal não significava, por exemplo, passar por todos os filmes da coleção de telecines. Mudar de canal era girar o seletor, um dos botões era o seletor de canais, do 6 ao 13 e ver o que estava passando na TV Rio. Geralmente era a mesma coisa, ou seja, anúncios. A programação era assim. Se a Tupi fazia sucesso com o Rin Tin Tin, a Rio contra-atacava de lesse.
Se o 13 exibia Ivanhoé, o 6 rebatia com Guilherme Tell. Este norte é de morte era a atração de uma emissora. ETA Nordeste da Peste tentava segurar a audiência na concorrente. Bem, tinha também o canal 9, a TV Continental, mas ninguém assistia ao canal 9. Mudar de canal era balançar entre o 6 e o 13. E assim íamos vivendo em paz. Falei de 2 botões, faltam 4, né? Bem, 2 eram meio inúteis, o do brilho e o do contraste. Não valia a pena abandonar a poltrona para tentar regular essas questões de imagem. Se a imagem estivesse ruim com fantasmas, por exemplo, era comum dar fantasmas na imagem. O jeito era mexer na antena. Aproveite que está de pé e dê uma mexida na antena. Essa era a tarefa mais difícil. Geralmente necessitava de 2 pessoas. Uma ficava em pé, atrás do aparelho, mexendo nas antenas para baixo e para cima, para os lados, enquanto o outro, sentado na poltrona, ia dando as dicas. Melhorou? Piorou? Mais para a direita? Volta um pouquinho, só um pouquinho. Os 2 botões que sobraram eram os mais complexos, vertical e horizontal. Às vezes, sem mais nem menos, a imagem começava a rodar, como se fosse um carrossel. Era tão sensível a ponto exato em que o botão do vertical fixava a imagem que, dependendo da situação, valia a pena continuar sentado e tentar assistir a si mesmo. Com o Falcão Negro ou os Patrulheiros Todd, dando a impressão de que estavam com a doença de São Guido. Não paravam quietos, mas o defeito no horizontal era impossível de ser ignorado. A tela era coberta por riscas que não deixavam o espectador ver nada do que estava sendo exibido. Aí não tinha jeito, era preciso se levantar e ajustar o botão. Acho que isso tem um pouco a ver com a geração de gordos criados a partir do fim do século passado. Ela apareceu principalmente nos Estados Unidos. Há quem atribua sua existência à dieta baseada em gordura, característica daquelas bandas. Não sei não. Acho que tem muito a ver com a família inteira sentada diante de um aparelho de TV, comandando um controle remoto. No meu tempo não tinha isso. Não. Ver televisão queimava tantas calorias quanto uma sessão de academia. Não dava para ficar sentado 15 minutos seguidos. Se bem que hoje, lá em casa, a situação não mudou muito, não. Aproveite que está de pé e procure o controle remoto. E isso já mudou um bocado, né, pessoal? Para a geração de agora, que não é tão comum ter até TV em casa. Tem muito mais celular e computador. As telas viraram outras, né? Nessa modernidade, nessa tecnologia que foi se modificando. Vamos ver aqui no dicionário. A gente tem contraste no dicionário. A palavra contraste todo mundo sabe, né? Variação nas tonalidades de luz e sombra. A cor que fica mais clara ou escuro. Doença de São Guido. É a doença de fundo nervoso que provoca perda dos movimentos involuntários, sem motivo aparente, tá? Vamos dar uma respondida nesse exercício, tá bem? Vamos responder em conjunto. É muito comum jornalistas recorrerem à linguagem coloquial para escrever seus textos. Utilizando o registro formal da língua, reescreva as sentenças, substituindo as expressões destacadas abaixo por outras sem alterar o sentido original. Vamos lá, essa daqui é divertido, pessoal.
A gente vai tentar reescrever elas sem alterar o sentido original. Só que a gente vai ter que trocar isso para o sentido o quê? Para o sentido formal das palavras, tá? Vamos lá. Tinha que esperar o aparelho pegar no tranco, lá no terceiro parágrafo. O que é que a gente pode substituir aqui? A gente pode substituir por quê? Tinha que esperar o aparelho iniciar o funcionamento ou tinha que esperar o aparelho funcionar, tá? Tinha que esperar o aparelho finalmente funcionar, mesmo sentido, mas fica mais certo, né? Letra B. Mas ninguém entregava os pontos. Essa é fácil, mas ninguém cedia, tá? Mas ninguém se rendia, também é uma. Cedia, se rendia. Número 2. O sexto parágrafo do texto faz a principal estratégia usada pelas emissoras para driblar a concorrência. Explique como as emissoras tentavam garantir a audiência. Então, pessoal, como as emissoras tentavam garantir a audiência? Ele fala aqui, se mostrava Rin-Tin-Tin, a outra mostrava Leste. Aí vai dando exemplo de um monte de programa que eu só conheço até aí. Tá? Os outros eu não conheço, não sou tão velho assim. Então, o que é que eles faziam? Eles colocavam programas parecidos, tá? Essa era a estratégia. Eles copiavam aquele que estava dando mais audiência e colocava aquilo parecido. Uma ia copiando a outra. Até hoje a gente se vê isso na televisão, internet também, né? Se um canal tá dando muito certo, se um canal de vídeo tá dando muito certo, aquele formato vira um formato que todos os outros vão copiar, tá? Hoje em dia a gente tá vendo uma explosão aí de podcasts pelo YouTube. Podcast é uma coisa que sempre teve aí na internet, desde muito tempo, se houve podcast. Podcast, para quem não sabe, pessoal, é um conteúdo basicamente voltado quase que totalmente para o áudio. Ele é focado no áudio, é uma conversa longa, um assunto longo de horas, ou de pelo menos uma hora. Pode ser várias pessoas conversando sobre determinado assunto, pode ser uma entrevista, pode ser duas pessoas conversando, pode ser uma pessoa só falando sem parar. Isso se atribui um podcast, tá? Temos vários aí pela internet hoje em dia. O mais famoso é o Nerdcast e temos hoje em dia o Flow também, que está fazendo bastante sucesso, né? Voltando aqui, né? Temos o número 3. Explique com suas palavras a seguinte frase de acordo com o contexto em que está inserida. Ver televisão queimava tantas calorias quanto uma sessão de academia. Aqui o que é que ela quer dizer? Porque não existia controle remoto, né? Então, para mudar de canal, tinha que se levantar várias vezes do sofá. Ou seja, ficava fazendo um agachamento, né? Se levantando e sentando o tempo todo. E isso não deixava as pessoas... Isso deixava as pessoas, né? Deixava elas menos sedentárias do que hoje em dia. E o hoje do livro é um tempo atrás, não é o hoje da gente aqui agora. Número 4. Vamos lá para a questão 4. Em alguns momentos do texto, observa-se que o enunciador trava um diálogo com o leitor. Transcreva uma passagem do texto que comprove essa interlocução. Vamos lá. Aqui, na página 172, tá? Você, acostumado com a era moderna da televisão, deve estar se perguntando: mas por que não mudavam de canal no intervalo? Aqui, já temos um exemplo, né? Ela pediu quantos? Pediu para citar quantos? Transcreva uma passagem. Era só uma passagem.
Tem mais, tá legal, pessoal? Tem mais, mas a gente só precisa transcrever uma. Tá bem? E nossa aula vai ficando por aqui, tá certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês. Peço para que leiam o texto da página 174 e façam o exercício da página 174 e 175. Tá? Tem outro texto, leiam aí o texto 3 também, por completo, e façam o exercício também. O texto 4 também, façam o exercício até o 9, tá? O exercício vocês vão fazer do 5 ao 9, tá bem? E aí, na próxima aula, a gente corrige para então adentrarmos a segunda parte da estrutura das palavras. Muito obrigado pela atenção novamente, tá, pessoal? E tchau!